Fala, mutantes! Hoje nós vamos aprender a verificar a normalidade dos resíduos, que é uma premissa básica da análise de variância. Bora pro vídeo? Muito bem, mutantes, antes de começar eu queria pedir aquela força para vocês, para já clicar no botão de joinha, dá um like nesse vídeo, que isso aí ajuda demais o canal a prosperar. E também se inscreve no canal para você ficar a par dos assuntos que virão. Muito bem, antes de começarmos, eu queria discutir um pouquinho com vocês, rapidamente, o porquê de verificar a normalidade dos resíduos. O que é isso? Pessoal, isso aí é uma premissa básica da análise de variância. Ou seja, quando você faz uma análise de variância, é importante que os resíduos provenientes dessa análise apresentem uma distribuição normal. Por quê? Porque se você não atender essa premissa, é possível que a sua análise de variância esteja apresentando resultados tendenciosos, ou seja, ela fique enviesada. E o que seria isso? Mostrar resultados significativos quando na verdade não há. Ou então, não mostrar resultados significativos quando na verdade há. Então, pessoal, para que a análise de variância seja válida, é muito importante que após você fazer a análise de variância, você verifique essa premissa da normalidade dos resíduos. Percebe que isso é uma análise de diagnóstico. Não é uma análise que vai gerar um resultado que você vai colocar no seu manuscrito para publicação ou em qualquer outra divulgação que você pretende fazer dos seus resultados. É muito mais, então, para te nortear, para saber se você está fazendo uma análise que é correta para aquele conjunto de dados, para aquela distribuição que você tem em mãos ali. Hoje nós vamos fazer isso na prática, então vamos verificar a normalidade dos resíduos, ou seja, então verificar a distribuição normal deles, e para isso eu vou utilizar o software SAS, que é o software de análise estatística que eu estou utilizando nesse quadro aqui do canal. Eu vou abrir o navegador aqui e vou digitar aqui na barra de endereço, no meu buscador do Google, né, ó, SAS on Demand. Vou escrever aqui, ó, para acadêmicos, facilitar um pouco a busca. Muito bem, primeiro resultado aqui, ó, SAS On Demand para acadêmicos, vou clicar em cima dele. No canto superior direito da tela aqui tem um botãozinho laranja, acessar agora, vou clicar nele. Muito bem, eu vou ser direcionado para uma página então onde eu preciso fazer o meu login. Se você não tem um perfil no SAS, primeiro você precisa fazer esse perfil. Clica numa opção que vai ter embaixo aí, não tem o perfil do SAS, clica nela, preencha um cadastro rapidamente, né? Você vai nesse cadastro colocar um endereço de e-mail, uma senha, e são essas informações aí que você vai usar para fazer o login e chegar nessa página que eu tô aqui agora, tá certo? Eu vou aumentar um pouco o zoom da tela para que vocês enxerguem melhor. Muita gente acompanha os vídeos do celular, né? E a aplicação que nós vamos usar é essa aqui, ó, o SAS Studio. Vou clicar em cima, né? Fique atento com o seu bloqueador de janelas pop-up. Tá, eu vou liberar minha janela aqui, porque o SAS Studio ele abre numa nova aba do navegador. Muito bem, meu SAS aqui já abriu. Ele dá uma página em branco para nós, né, pessoal? Então nós vamos programar aqui, vamos entrar com o nosso conjunto de dados, programar para fazer essa análise aqui na aba Códigos. Vou dar um zoom aqui, tá? Acho que um pouco menos aqui. Então nós temos essa aba Códigos, relembrando rapidamente, tá? Temos aqui a aba Log, que é a aba onde solta as informações da análise para gente, né? Se teve algum erro, algum aviso, coisa do tipo. E aqui os resultados estatísticos, né? Os resultados propriamente ditos da análise. Então vamos começar aqui na aba Código. Primeiro passo, pessoal, aqui é receitinha de bolo, né? Como eu entro com os dados no SAS. Independente da análise que eu vou fazer, esse primeiro caminho aqui de entrar com os dados é sempre o mesmo. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é escrever data, ou seja, data, né, em português significa dados, em inglês. Não tem distinção entre maiúscula e minúscula, eu acabo escrevendo em letra maiúscula porque eu acostumei, mas você pode ficar à vontade. E vou dar nome aqui para o nosso conjunto de dados, você pode dar o nome que você quiser, desde que seja uma única palavra, eu recomendo, e que não use também caracteres especiais, cedilha, porcentagem, esse tipo de coisa. Eu vou escrever aqui, ó, data set 1. É o nome que eu escolhi para dar para o meu conjunto de dados. E finalizo com ponto e vírgula. Segundo comando aqui, o comando input, é o comando então onde a gente informa para o SAS que nós vamos entrar com o nome das variáveis. O conjunto de dados que eu trouxe para a gente analisar
é o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou em vídeos passados, onde eu fiz a análise de variância, eu já ensinei a fazer o cálculo da análise de variância aqui no SAS. Se você quer assistir esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima. E agora nós vamos pegar esses mesmos dados e, além de fazer a análise de variância, extrair os resíduos dessa análise e verificar então essa premissa da normalidade dos resíduos. Os dados estão aqui em planilha eletrônica, né, no Excel. Eu tenho 3 colunas de dados. É assim que a gente entra com os dados no SAS e na maioria dos programas de análise estatística. Os dados têm que estarem organizados em colunas. Minha primeira coluna aqui, minha primeira variável é tratamento. Temos 4 tratamentos, A, B, C e D. E, se eu não me engano, eram inseticidas. A segunda coluna é a coluna REP, de repetições. Temos 6 repetições. Então, 4 tratamentos, 6 repetições, 4 vezes 6, 24. É o número amostral, o N do nosso experimento. E a terceira coluna de dados, coluna PUG, significa pulgões. Ou seja, a nossa variável dependente, a nossa variável resposta do nosso conjunto de dados. O objetivo do pesquisador aqui é muito simples de ser entendido. Ele quer verificar o efeito do tratamento, ou seja, dos inseticidas, sobre a resposta, né? Sobre o número de pulgões. O pesquisador quer saber se tem efeito dos inseticidas testados, então, sobre o número de pulgões. Vamos então entrar com esses dados no SAS, fazer análise de variância e depois verificar a distribuição normal desses resíduos. Muito bem, eu vou copiar então aqui a primeira linha, que é o nome, né, dessas 3 colunas de dados que nós vamos entrar no SAS. Copiei, tá? Aqui no Excel. Vou lá então para a janela do meu navegador. Vou colar aqui, ó, dar um Ctrl C e finalizar com ponto e vírgula. Pessoal, uma coisa muito importante que você tem que se atentar é que quando você copia os dados numa planilha eletrônica como o Excel e cola aqui no ambiente do SAS, acontece uma desconfiguração dos espaços. Ou seja, as informações que estavam numa coluna, elas vêm com espaço desconfigurado com relação às informações que estavam na outra coluna. Percebe que aqui entre o espaço entre a variável PUG e REP, né, nós temos um espaço que é um tamanho um pouco diferente desse espaço entre REP e TRAT, tá? Então você tem que vir aqui, ó, e arrumar manualmente. Então você apaga esse espaço e usa a tecla de barra de espaços aqui do seu teclado do computador para arrumar isso daí. Se o seu conjunto de dados for grande, nós vamos ver agora na sequência como fazer isso sem ser manual, para você não ter que ficar arrumando vários espaços. Então vou voltar lá na planilha agora, vou copiar aqui os dados. Se atente a não copiar mais a primeira linha. A primeira linha a gente já copiou, que é o nome das variáveis. Agora eu vou copiar os dados mesmo a partir da segunda linha. Vou dar um Ctrl C, volto lá no SAS, escrevo aqui depois da linha input um terceiro comando, ó, data lines, finalizo com ponto e vírgula, dou um enter, né? Então esse é o comando que eu falo para o SAS que eu vou entrar com os dados. E agora sim eu dou um Ctrl V aqui, um colar, copio os dados, dou enter, ponto e vírgula. Maravilha, finalizamos essa primeira etapa aí. Como eu disse para vocês, é uma receitinha de bolo, é sempre assim para entrar com os dados. Então olha só aqui o espaço que eu falei para vocês, pessoal, é um espaço desconfigurado, é um espaço um pouco maior, tipo um tab. Eu preciso arrumar isso aí, eu preciso apagar esse espaço e dar um espaço comum, né, aquele espaço que é produzido pela minha tecla aqui de barra de espaços do teclado, tá certo? Por que eu preciso fazer isso? Porque senão o SAS pode ter problema na hora de identificar as colunas de dados que eu inseri aqui no DataLines. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse espaço, né? Ele é tipo um tab, mas o tab não reproduz ele bem, então eu não sei como fazer ele, então eu copio ele. Eu tenho a informação, eu sei como ele é. Eu venho aqui nessa tecla aqui, ó, do Binoclean, né? Nessa opção Find and Replace Code, então encontre e substitua código. Normalmente ele fica no canto superior direito da tela, tá? Ó, ele fica aqui, como eu estou mostrando para vocês. É como eu estou usando um zoom forte aqui do meu navegador, ele se ajusta e fica aqui embaixo aqui, nessa parte, tá? Então vou clicar nele, nesse Binoclean. Então, ó, encontrar o que? Eu dou um Ctrl V, eu colo aquele espaço desconfigurado que eu copiei, então ele está aqui. Eu quero que o SAS encontre ele, né? Ó, find what, encontrar o que? Encontre esse espaço desconfigurado, replace with, substitua por o espaço comum produzido aqui pela minha tecla, né, de espaço do meu teclado. Clico aqui, ó, replace all, substituir tudo. O SAS fala que foram substituídos 48 itens, maravilha. Clico aqui em fechar, estamos pronto para prosseguir.
Quer dizer, quase pronto. Aqui tem um detalhe, né? O SAS, pessoal, ele lê por padrão somente números. Você percebe que a nossa primeira coluna de dados aqui está representada por letras. O SAS até lê as letras, mas eu preciso informar ele que nessa coluna de dados são letras e não números. Então eu venho aqui no nome correspondente dessa coluna, né? Ó, como é a primeira coluna que está com letra, eu venho no nome correspondente dessa primeira coluna e depois do nome eu coloco aqui o cifrão. Então agora o SAS vai entender que nessa coluna tem letra, ele vai ler normalmente. Então vou escrever aqui embaixo agora proc print, ou seja, procedimento de impressão, finalizo com ponto e vírgula, depois digito run, ponto e vírgula, e vou rodar um proc print. Esse procedimento de impressão, ele não tem importância nenhuma do ponto de vista de análise estatística, mas eu sempre faço ele é muito interessante. É um controle de segurança, tá certo, pessoal? Para a gente saber se o SAS está lendo corretamente esses dados. Tá? Então vou executar esse comando, vou clicar no menininho aí, ó, run all code, né? Leia todos os códigos, no caso até agora só o proc print. Muito bem, ele leu, pessoal. Olha aqui na aba resultados, então, todos os nossos dados, né? As 3 colunas de dados, até o número 24, observação 24, ou seja, todas as observações lidas, as 3 colunas, tudo certinho. Vou dar uma passadinha aqui no log, né? Ó, não tem nenhum erro relatado, nenhum aviso. Maravilha, pessoal. A gente está bastante seguro agora, então, de que o SAS está lendo corretamente os nossos dados. Então podemos prosseguir agora a fazer análise de variância. Muito bem. O procedimento para fazer análise de variância aqui no SAS é o proc gln. Tá? Eu vou informar para o SAS que eu quero que ele pegue os dados do dataset data, chamado dataset1, que é o dataset que a gente criou, né, pessoal? Esse dataset aqui com as 3 colunas de dados, com esses nomes de variável, a gente chamou, né, de dataset1. Então eu quero que ele busque esse dataset informado por nós e analise as variáveis que nós vamos informar agora aqui embaixo desse dataset1. Tá? Então proc gln data é igual a dataset1, então ele vai buscar as informações nesse dataset1. Vou escrever aqui, ó, class trat, porque é aqui que eu informo qual é a variável classificatória da minha análise. Aqui eu escrevo model, aqui onde eu vou entrar com o modelo estatístico que eu quero que ele execute nessa análise de variância. Então o nosso modelo aqui é bastante simples e eu abro um parênteses para comentar que esses dados são provenientes de um experimento INDIC, ou seja, delineados de forma inteiramente casualizada. Se você estiver analisando dados provenientes de um experimento em DBC, ou seja, delineamento em blocos casualizados ou de outros delineamentos alternados como o quadrado latino, é muito importante que você escreva o modelo correto aqui da sua análise de variância, porque em função do modelo estatístico que você vai escrever, você vai ter os resíduos da sua análise. Então percebe que se você não colocar o modelo estatístico correto da sua análise, você vai produzir resíduos, ou seja, você vai produzir resultados dessa análise, os resíduos que não são correspondentes ao resíduo que você deveria ter. Então quando você analisar a distribuição normal desses resíduos, não vão ser os resíduos da sua análise. Então, portanto, se você errar no modelo estatístico aqui, todas as outras análises posteriores, que é a análise de distribuição normal dos resíduos, estarão erradas, tá certo? Então você precisa colocar aqui o modelo estatístico correto, conforme o seu delineamento, conforme o arranjo dos seus tratamentos. No nosso caso aqui é um experimento simples, como eu disse, é um DIC, não tem restrição na casualização, é um arranjo de tratamento simples, unifatorial. Então é basicamente aqui colocar a resposta, o Y, que é o número de pulgões, aqui representado por essa variável pulg. Então vou escrever aqui, ó, pulg é igual, o intercepto já é intrínseco aqui no SAS, mais o efeito do tratamento, então vou escrever aqui, ó, trat, mais o erro experimental, que é o que ele vai calcular. Então tá aí o modelo estatístico da nossa análise. Isso aqui é o que vai fazer performar a análise de variância. Depois que ele fazer a análise de variância, eu quero que ele crie um novo dataset. Então vou usar essa função aqui, ó, output. Essa função out é para dar nome para esse novo dataset, eu vou chamar de dataset2. E nesse novo dataset, que eu chamei de dataset2, eu quero que ele coloque uma variável lá chamada student. Na verdade, isso aí é um comando, né, que vai calcular os resíduos estudentizados dessa análise de variância aqui que nós estamos performando.
Ele vai calcular os resíduos estudentizados então dessa análise, né, que eu quero que ele chame de resíduos. Vou finalizar com ponto e vírgula. Então, recapitulando, para a gente entender o que a gente fez aqui. Eu quero que ele produza um output, um dataset novo, chamado dataset 2. O nome aqui, você dá o nome que você quiser, o nome que você escolher para esse novo dataset. E nesse novo dataset, eu quero que tenham lá valores de resíduos estudentizados, que são os resíduos divididos pelos seus respectivos erros padrões. Tá? E eu quero então chamar essa coluna de resíduos estudentizados, essa nova variável que está sendo produzida aí, de resíduos. Muito bem, finalizo aqui o procglm, ponto e vírgula, run, ponto e vírgula, né? E agora eu venho aqui e faço um outro procedimento, o procunivariate, que é um procedimento então que me permite fazer testes de normalidade. Vou escrever aqui normal, que é um comandinho aqui, para fazer esses testes de normalidade. Vou especificar de qual dataset que eu quero que ele pegue a variável que nós vamos analisar. Então eu quero que ele pegue, vá lá no dataset 2 que nós criamos. É lá que vai ter essa variável resíduos, com os valores de resíduos estudentizados. Vou pedir para ele o SAS fazer um histograma aqui, que é basicamente um gráfico de barras que nos permite visualizar bem, né, a distribuição normal dos valores. Então quero que faça um histograma com quem? Com os valores de resíduos, tá? Barra normal. Essa função normal aqui vai criar uma curva de Gauss. É bastante bacana para a gente visualizar se os dados estão com uma boa distribuição normal. Vou finalizar com ponto e vírgula, var, né? Vou escrever aqui var. Então, de qual variável eu quero que ele faça essa análise? Então eu quero que ele faça essa análise da variável resíduos. Exatamente dessa variável aqui, ó, chamei de resíduos, né? Nessa variável estarão contidos os valores de resíduos estudentizados produzidos por esse comando student aí. Então var resíduos, ponto e vírgula, run, e vou executar todos esses códigos aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui no menininho, então, executar todos os códigos. Então running, o SAS está calculando. Muito bem, calculado, rapidinho, né? Vou clicar aqui no log primeiro, dar uma olhada, ó, sem erros, sem avisos, muito bem, parece que deu tudo certo, fizendo tudo certo. Vou clicar aqui na aba resultados, né? Então tá aí o procprint, executado. Aqui o procglm, onde a gente faz análise de variância. Interpretando rapidamente a análise de variância aqui, a gente vê que os tratamentos têm um efeito bastante significativo, ou seja, os inseticidas, eles têm um efeito bastante forte sobre o número de pulgões, né, um tratamento bastante significativo. Aqui a gente tem um box plot. Eu já interpretei a saída de um procglm em vídeos aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês verem, né, onde a gente fez uma análise de variância. E aqui sim, fizemos tudo isso para chegar aqui no procunivariate, analisar a distribuição normal dos resíduos da análise de variância que a gente fez, para saber se aquela análise de variância está atendendo essa premissa da normalidade dos resíduos. Aqui o primeiro quadro, quadro momentos, ele dá algumas informações sobre a análise, algumas estatísticas descritivas, né? O número de observações aqui, 24, ele fala que a média é 0, é o que a gente esperava, se tratando de resíduos estudentizados, né? Temos aqui o desvio padrão, aqui o skewness, que é uma medida de assimetria da curva de Gauss, para saber se ela está um pouco deslocada para a esquerda ou para a direita, né? Aqui a variância, aqui a curtose. A curtose é para avaliar o achatamento dessa curva, né? Se ela tem um pico muito para o alto ou se esse pico está um pouco achatado para baixo. Mas pessoal, nada disso aqui interessa muito para a gente verificar a distribuição da normalidade de resíduos estudentizados, né? É interessante, ajuda a gente já a ter uma noção do que está acontecendo, mas as informações principais vão estar nos quadrinhos subsequentes. Aqui eu tenho medidas básicas de estatística, né? Repete aqui, ó, a média, mediana, a moda não tem, né? Um número que se repete mais de uma vez aí com maior frequência, né? Não tem nenhum número se repetindo, então moda não tem. Desvio padrão, aqui a variância, aqui a amplitude, ok, né? Aqui a amplitude entre quartis, aqui tem um teste de localidade. Só abrindo um parênteses, né, pessoal, o procunivariate é um pacote de análise, né? O SAS,
Em cada PROC que você pede para ele, cada procedimento aí, ele performa um pacote de análises. Então eu estou com vocês aqui passando uma a uma, tá? Mas eu vou falar para vocês qual que é a que interessa mais aqui. Esse teste de localidade, ele faz aqui 3 testes, aqui o teste T, né? E esses testes têm como hipótese nula que a média e a mediana são iguais a zero. Então a média e a mediana desses dados é igual a zero, essa é a hipótese nula. Então se os testes aqui não forem significativos, no caso aqui o teste T, ó, ele passa muito longe de ser significativo, ele não é significativo, então a gente fica com essa hipótese nula, né, que a média e a mediana são iguais a zero. É algo que a gente já esperava se tratando de resíduos estudentizados. Mas isso aqui não interessa muito para o nosso caso, né? O mais importante, a gente fez esse PROC no Invariate para chegar nesse quadrinho aqui, ó, de testes de normalidade. Aqui a gente tem 4 testes de normalidade. O teste que eu mais uso é esse primeiro aqui, o teste de Shapiro-Wilk, e aqui é onde eu encontro o valor de P desse teste, ou seja, o valor de probabilidade. E como que eu interpreto esse valor de probabilidade? Se esse valor for maior que 0,05, então significa que os seus resíduos possuem sim distribuição normal, que é o nosso caso. Passou muito longe do teste de normalidade Shapiro-Wilk ser significativo. Então se ele não é significativo, significa então que esses resíduos que eu estou analisando aqui possuem sim distribuição normal. Então a hipótese nula desse teste é que os dados são normais, né? Possuem uma distribuição normal. E a hipótese H1, a hipótese alternativa, é que não, os dados não possuem distribuição normal. Eu só ficaria com essa hipótese H1 caso o teste fosse significativo, ou seja, menor que 0,05. Então se fosse menor que 0,05, né, então significaria aí que existe uma grande chance da distribuição dos meus dados não seguirem essa distribuição de normalidade, né, essa distribuição conhecida. Então aí você teria que tomar algumas providências. Isso já liga um sinal de alerta, um sinal vermelho aí para você refletir sobre a análise de variância que você fez anteriormente. Descendo aqui, pessoal, a gente tem algumas análises estatísticas descritivas, né? Aqui os percentis, decis, temos aqui mediana, né? Aqui ó, quartil 1, quartil 3, o quartil 2 é a própria mediana e assim por diante. Aqui um quadrinho que eu gosto muito de observações extremas. Isso aqui é bastante útil quando o teste de Shapiro-Wilk ali em cima é significativo, né? Então você quer entender por que você não tem uma distribuição normal, e aqui ajuda você a fazer esse diagnóstico, ou seja, olhar quais são os seus menores valores e quem são os seus maiores valores, as observações extremas. No nosso caso aqui a gente está com observações bastante ok, né? Resíduos aí, o menor valor foi menos 1,96, arredondando, ou seja, maior que menos 2, e a nossa maior observação aqui de resíduo estudentizado foi de 2,2 aí, um pouquinho maior só que 2, está ok. E aqui embaixo eu vou aumentar aqui a nossa tela, pessoal, para a gente e diminuir um pouco o zoom, para a gente observar o nosso histograma proveniente da análise de normalidade que nós fizemos. Então estão aí os resíduos distribuídos, a gente observa que a maior quantidade de resíduos estão aqui em zero, ou pelo menos próximo de zero, e conforme a gente vai se afastando do zero, ou seja, tendo resíduos mais dispersos, tanto para cima quanto para baixo, né, nós vamos observando uma menor frequência, né, uma menor quantidade desses valores. E é exatamente essa forma, essa distribuição que a gente espera observar, obter, quando a gente está falando de uma distribuição normal, que é justamente isso, a gente quer a maior quantidade de valores próximas do centro, no nosso caso aí próximas de zero, porque estamos falando de resíduos estudentizados, e conforme vai se afastando do zero, mais 1, mais 2, a gente espera, pode até ter observações, né, bastante afastadas do zero, aí perto de 1, perto de 2, a gente até espera observar isso, mas numa frequência menor, entendeu? E para o outro lado também, menos 1, menos 2, mas percebe que quanto mais for se afastando do zero, a gente espera observar uma frequência menor desses valores e sem se desgarrar muito aí do menos 2, do mais 2, tá? Às vezes mais 3, mais 4, mais 5, isso aí vai começar a prejudicar bastante essa curva de Gauss aí, que é a representação, essa linha da distribuição normal, tá certo? Se tiver observações extremas muito distantes, vai causar uma assimetria nessa forma de sino,
da curva de Gauss que tem aí esse sino de boca para baixo, tá certo? Então, no nosso caso aqui, não precisamos nos preocupar com nada. Na minha opinião, esse histograma não é o mais perfeitinho de todos, mas ficou bonito, um histograma bacana. Significa então que atendemos a premissa de normalidade dos resíduos, então aquela análise anterior aqui que nós vimos, aquela análise de variância está correta, está atendendo essa premissa aí de distribuição normal dos resíduos. Não é uma análise que normalmente se coloca no seu trabalho de pesquisa escrito, ali no seu documento de texto, onde você vai produzir um manuscrito para publicação, né? É mais para um analista, mas é uma análise super importante para você estar seguro de que os resultados que estão sendo produzidos lá na análise de variância estão bem fundamentados, tá certo? Mutantes, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Fez sentido? Peço novamente, dá um like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal e tamo junto.